Oi galera, professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura. Como nós vimos, né, geralmente se inicia uma prova de vestibular, uma prova de Enem, né, USP, URGS, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Geralmente eles iniciam ou pela Idade Média ou pela Antiguidade, né? E vamos dar início nesse estudo então, né? Falando de antiguidade. Antiguidade, gente. O que é antiguidade? Egito, Mesopotâmia. Alguém ouviu falar nos fenícios? O que eles inventaram? O que separa a história da pré-história? Sabemos que tem uma corrente, né, da École de França, né, da École de França, né, de França, que fala sobre a história ágrafa, né? Mas temos aqui ainda, né, a divisão histórica, né? O que divide a pré-história da história? A invenção da escrita pelos fenícios. Bom, e o que é história ágrafa, professor? Bom, história ágrafa é o seguinte: toda inscrição rupestre, tudo o que a paleontologia estuda, né, dos seres passados, né, dinossauros, milhões e milhões de anos, tudo é uma forma de comunicação. Então, a história seria ágrafa, não teria história e pré-história, como nós temos conhecimento, né? Que a sua divisão se dá pela invenção da escrita. Tá, invenção da escrita. E os desenhos rupestres? Né? Então, entraria na história ágrafa. Bom, surge a vida em comunidade, né? Quando que surge a vida em comunidade? Vamos fazer um brinde, então, ao surgimento da vida em comunidade. Delícia! Bom, surge a vida em comunidade há 5 milhões de anos, né? Em cerca de 5 milhões de anos, o homem moderno dominou a natureza e inventou a civilização. O período conhecido como pré-história teve início cerca de 5,5 milhões de anos, com o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Família de primatas ancestrais do homem, e se estendeu até aproximadamente o ano 4000 antes de Cristo, quando a escrita foi inventada e começaram a aparecer as primeiras civilizações. Esses milhões de anos foram marcados pela evolução das espécies humanas, que culminou com o surgimento do homem moderno. E como que se chama o homem moderno? Homo sapiens. Entre 200 e 100 mil anos, né?
nesse início de pré-história que compreende o chamado período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Gente, eu acho que ainda hoje existem pessoas que ainda estão na era da Pedra Lascada. Eu, por exemplo, 51 anos de vivência lascada, então ainda tô na época da Pedra Lascada, São os lascados do dia a dia. Não, vamos lá. Compreende o chamado período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Os homens viviam em grupos nômades, isto é, não estavam fixos à terra. Eram essencialmente caçadores e coletores. Entre suas características culturais, destacamos a fabricação de objetos de pedra, a utilização do fogo e o desenvolvimento da linguagem oral, além de datarem dessa época as primeiras pinturas rupestres. Então, as primeiras pinturas rupestres é de 200 a 100 mil anos, da época do Paleolítico, da Pedra Lascada, do surgimento. O surgimento, gente? Começam a dominar, utilizar o fogo, E a linguagem oral, porque até então se comunicavam na base da clava, dos movimentos, a comunicação não verbal e a comunicação verbal, a comunicação por gestos, Tá. E a Revolução Agrícola? Neste período paleolítico eram nômades, Viviam da coleta, da caça, do uso do fogo, Mas aí vem a Revolução Agrícola e Urbana. A situação dos grupos humanos foi radicalmente alterada por volta do ano de 10.000 a.C. Tem um filme com esse título aí, 10.000 a.C., Com o fim da última glaciação, Última glaciação, frio extremo, As mudanças climáticas e físicas do planeta proporcionaram o surgimento de vales férteis e de imensos rios em regiões anteriormente áridas. Com isso, os homens se fixaram à terra, iniciando as primeiras práticas agrícolas e a domesticação de animais por volta de 8.000 a.C. A domesticação de animais, Essas mudanças conhecidas como Revolução Agrícola ou Neolítico. Saímos do Paleolítico, que é a primeira fase, estamos entrando no Neolítico. Marcam o início do período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Já não estão mais na Pedra Lascada, já estão na Pedra Polida, Essa época é caracterizada pela transformação dos grupos humanos de coletores em produtores e pela sedentarização desses grupos, o que permitiu a ocorrência da Revolução
urbana, né? Deixaram de ser nômades do Paleolítico, né? Para viver em comunidade, né? No Neolítico. Passaram a cultivar a terra, né? Então é um dos princípios do período neolítico. A sedentarização, o crescimento do número de integrantes das famílias e a progressiva aproximação entre elas conduziram essas comunidades à criação de um grupo de vida comum, composto de construções que abrigavam e protegiam seus membros. Foram criadas ainda regras para regular o convívio, construindo-se uma sociedade com base no conceito de cooperação, né? Conceito de cooperação. A terra, os rebanhos e os instrumentos eram de todos, e o indivíduo só poderia se considerar dono deles se pertencesse, né, à comunidade. A economia também evoluiu. As tribos passaram a produzir mais do que precisavam para consumo próprio e a trocar esses excedentes com outras comunidades. Entre 5.000 e 4.000 a.C., alguns grupos começaram a utilizar o cobre na fabricação de utensílio de armas, no período que ficou conhecido como a Idade dos Metais. Então aqui nós vimos o Paleolítico, né, que é quando vivem como caçadores, coletores, aprendem a trabalhar com o fogo. O Neolítico, né, quando eles se formam em grupos familiares, vão crescendo, é a urbanização, a cidade, plantam, né, seu alimento, né, cultivam a terra, né. Então esse é o período neolítico, quando há sobra de produção agrícola e eles trocam, né, fazem uma troca, né, fazem um câmbio, né, com outros grupos, né, que vivem de forma semelhante, né? E entre 5.000 e 4.000 a.C., então vem a Idade dos Metais, quando já começam a forjar armas, né? A utilizar o cobre na fabricação de utensílios e armas. Posteriormente também foram descobertos o bronze, 2.500 a.C., e o ferro, 1.200 a.C. A superioridade militar desses grupos de metalúrgicos obrigou outras comunidades a tornarem suas sociedades mais complexas, sendo atribuída aos governos uma nova função, a de proteção de seus membros, né? Então já se torna um novo grupo, né? Onde já tem um governo a partir do período ali da Idade dos Metais, né? Mesopotâmia e Egito, né? O surgimento desses núcleos urbanos deu origem às primeiras cidades-estado, que serviram de base para as primeiras civilizações do Oriente Médio. A Mesopotâmia e o Egito, politicamente, tanto Egito como Mesopotâmia eram organizadas na forma de teocracias, na qual o soberano detinha os poderes políticos e religiosos,
e a classe dos sacerdotes possuía privilégios especiais. De uma forma geral, podemos situar as atividades econômicas de Egito e Mesopotâmia no chamado modo de produção asiático. Por essa definição, todas as terras pertenciam ao Estado e eram utilizadas pela comunidade, que consumia sua própria produção e estava obrigada a entregar o excedente para os governantes. A obrigação de todos os homens livres de prestarem serviços ao Estado é conhecida nessa forma de organização como servidão coletiva. Com o domínio de técnicas de irrigação que envolviam a construção de diques e canais, ao contrário do Egito, que desde aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo se constituiu como um estado centralizado, a Mesopotâmia foi dominada por sucessivos povos que impunham suas determinações aos dominados, mas sem perder as características gerais da organização da região. Os principais povos a deixarem suas marcas na Mesopotâmia foram os Sumérios, os Amoritas, primeiro Império Babilônico, né, gente? Os Assírios e os Caldeus, segundo Império Babilônico. Então, Sumérios, né? Os Amoritas, primeiro Império Babilônico, Assírios e Caldeus, segundo Império Babilônico. A sociedade das duas civilizações era rigidamente estratificada, dividida entre dominantes, governantes, sacerdotes, militares e comerciantes, e dominados, camponeses, pequenos artesãos e escravos. As semelhanças culturais são fundamentalmente no campo religioso, uma vez que ambas as civilizações praticavam o politeísmo, crença religiosa em mais de um Deus. Vou mostrar o mapinha ali para vocês, ó. Olha aí, ó. Né? Mapa. Egito, Mesopotâmia, né? Ali aparece também a Palestina, aparece Jerusalém, né? Israel, o Alto Egito, né? E a Mesopotâmia. E o Império Persa também aparece no mapa ali, o Império Persa, né? Vamos ver quais foram as contribuições. As duas civilizações deixaram uns expressivos legados, deixaram um expressivo legado cultural. Egito. Elementos da religião do Egito antigo podem ser encontrados nas mais diversas religiões do mundo atual, como a ideia da vida após a morte, a reencarnação e o julgamento final. Suas pesquisas voltadas para a mumificação dos corpos permitiram o desenvolvimento de conhecimentos na medicina,
também de desenvolverem estudos em astronomia e matemática, além de sofisticadas técnicas agrícolas e de construção de templos e pirâmides. Agora vamos ver aqui o legado cultural da Mesopotâmia. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, feita com talhes em placas de argila. Entre as principais contribuições dos babilônios está o Código de Hammurabi, um dos mais antigos códigos jurídicos escritos, que contém a famosa Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Os assírios destacaram-se pela criação da Babilônia. Os assírios se destacaram pela criação da Biblioteca de Nínive, com registros preciosos sobre o seu modo de vida e dos povos que dominaram, né? Então aí, gente, olha só, nós falamos sobre a Mesopotâmia, falamos sobre o Egito, falamos sobre a Idade dos Metais, falamos sobre o Neolítico e sobre o Paleolítico, né? Agora aqui nós temos uma partezinha aqui que fala sobre os hebreus, fenícios e persas formaram outras importantes civilizações na antiguidade. Além dos egípcios e mesopotâmicos, 3 outros povos tiveram destaque na antiguidade oriental: os hebreus, os fenícios e os persas, né? Então vamos ver os hebreus. Os hebreus fixaram-se na região da Palestina por volta de 2000 a.C., mas devido a uma seca prolongada, migraram para o Egito por volta do século 18 a.C., onde foram escravizados. A fuga do Egito de volta à Palestina, o êxodo, foi comandada por Moisés, que durante o retorno, segundo a tradição religiosa, teria recebido de Deus os 10 mandamentos. De volta à Palestina, foram constantemente invadidos, tendo sido escravizados na Mesopotâmia, cativeiro da Babilônia. Após retornarem, libertados pelos persas, foram dominados pelos macedônicos e pelos romanos, que os expulsaram da região por volta de 70 depois de Cristo, dando início à dispersão hebraica, a diáspora. Os hebreus criaram a primeira religião monoteísta da história, judaísmo, base de 2 religiões posteriores, o cristianismo e o islamismo. A Fenícia, atual Líbano, constitui uma civilização diferenciada na Antiguidade Oriental, já que tinha o comércio e as trocas como base de sua economia e se organizava politicamente em cidades-estados.
enquanto os outros povos, em geral, dedicavam-se à agricultura e possuíam governos centralizados. Entre as principais contribuições dos fenícios estão o desenvolvimento de uma escrita alfabética, base para grande parte dos alfabetos modernos. Né? Na Pérsia, atual Irã, surgiu um dos maiores impérios da antiguidade. Ciro I foi responsável pelo início da expansão no século VI a.C. Cambises conquistou o Egito e Dário I levou o império à sua extensão máxima. Os persas conquistaram, além do Egito, a Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia, a Ásia Menor, que é a Turquia, e a Índia, sob o comando de Xerxes, Dário II e Dário III. O império declinou até ser conquistado por Alexandre o Grande, no século IV a.C. A religião persa, o zoroastrismo, defendia que os homens que praticassem boas ações deveriam ser recompensados futuramente. Acreditavam no dualismo, a eterna disputa entre o bem e o mal, e no livre-arbítrio, pelo qual o homem escolhe o caminho a seguir, tendo consciência das consequências de seus atos. Então, o livre-arbítrio vem do zoroastrismo, religião persa, né? E mais adiante, não agora, né, gente? Nós vamos falar na próxima aula, né, sobre os impérios do Novo Mundo, né? Vamos falar sobre os maias, sobre os astecas, sobre os incas, né? Mas vamos falar também sobre os pais do Ocidente, né? Antiguidade, civilizações pré-colombianas, né? Vai ficar para a próxima aula astecas, incas, maias e antiguidade Grécia. Os pais do Ocidente, a civilização da Grécia Antiga, né? Deu origem à cultura ocidental ao inventar a cidadania, a democracia, a filosofia, a geometria e o teatro, né? Então nós vamos falar na próxima aula, olha aí, ó, período pré-homérico, período homérico, período arcaico, né? Período clássico, questão de vestibular da URGS. Período clássico, Grécia, antiguidade, período helenístico, isto vai ficar para a próxima aula. Também vamos falar antiguidade, Roma, donos do mundo. Nenhuma civilização foi tão poderosa por tanto tempo quanto a romana. Confira a ascensão e a queda do último império da antiguidade. Vamos falar sobre a monarquia, a república, as guerras púnicas, política do pão e circo, tribuno da Peble, a lei das 12 tábuas, o império,
cultura, legado, idade do ouro. E então nós finalizaremos esta parte, este estudo sobre a antiguidade na próxima aula, né, gente? E vamos voltar para a história do Brasil, sim, né? Vamos voltar, mas não hoje. Hoje nós vamos ficar com essa primeira parte da antiguidade. Anjinho Miguel, obrigado por esse suel favorável, né? Olha aí, um brinde aqui no 4º Distrito BIR a todos que lutam, lutaram e lutarão por educação. Bravo, governador Marcelino, que queria mandar seus régeis conselheiros presos em grilhões para responder no Rio de Janeiro por que eram tão insubordinados e tão maldosos para com o professor, né? Imagina isso hoje, nossos edis, né? Vereadores, legisladores, indo a pé, marchando a pé até o Rio de Janeiro, até Brasília, para responder ao Congresso por que são malvados com os professores. Imagina os legisladores estaduais acorrentados em grilhões. Por que vossas excelências são maldosas com os professores? Olha aí, um brinde a todos que lutam, lutaram e lutarão. Um brinde ao nosso governador Marcelino, né? Gente, então, Anjinho Miguel, obrigado por esse duelo favorável, por esse compartilhamento, né? Espero que vocês compartilhem, deixem um like, né? E vamos rumo ao Enem, ao vestibular. Próxima aula, então, antiguidade, continuação, período pré-colombiano, né? Vamos falar sobre a Grécia, Roma na antiguidade.